Chegamos finalmente no nosso módulo 4, receitas. Agora é começar a entender um pouquinho mais de como o dinheiro entra dentro da sua vida, para que aí sim a gente possa entrar naquele ciclo que a gente falou alguns temas atrás. Lembra do caminho que a gente vai seguir? Nós iremos falar das receitas, depois falar das despesas, pensar como resolver dívidas e por último falar sobre investimentos, falar sobre tudo aquilo que é um assunto bem bacana, que é ver dinheiro rendendo. Só que antes de mais nada, por mais que o assunto receitas, quando muitas vezes eu levo, as pessoas falam, mas o que é que tem para falar de receitas? Ué, se eu ganho, ponto. Eu quero saber como eu gasto. Mas o ponto é que sobre como entra o dinheiro, isso é crucial. Por quê? Porque quanto melhor e mais dinheiro entrante, mais nós conseguimos controlar as despesas, naturalmente mais sobra para poder pagar tudo aquilo que a gente sempre quis na nossa vida. Então falar sobre como o dinheiro entra, é importante a gente ter alguns mindsets e dentro desse capítulo, dentro desse módulo, nós iremos falar exclusivamente sobre receitas. Quero muito que você preste atenção. Se você chegou nesse módulo e alguma das etapas anteriores que a gente falou até agora, você ainda não fez direito ou você ainda não trouxe para um conhecimento seu, meu conselho, pausa o vídeo, para de assistir agora, volta nos slides anteriores, volta nas partes anteriores e vê de novo. Porque a partir daqui a gente entra mais na parte monetária. A partir daqui eu subentendo que muitos dos seus hábitos, muitos dos seus atos já estão começando a ser modificados, porque se você não modificar, não adianta nada você prosseguir o curso, porque os seus resultados vão continuar a mesma coisa, mas com um conhecimento superficial de outros assuntos. Então, meu grande conselho é, vamos fazer direitinho, porque toda vez que você faz uma coisa com intenção de fazer aquilo bem feito, o resultado ele tende a ser muito melhor. Então, se você fez todas as outras etapas da maneira como se deve, agora a gente começa a falar de receitas de uma maneira muito bacana. E aí, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre as receitas são sobre ferramentas. Não só sobre receitas, mas sobre a vida. Se você não controla, é difícil administrar. Imagina uma empresa que não tem um sistema de contabilidade, imagina uma empresa que não tem um sistema para poder olhar se os números foram melhores ou piores. Não tem como, você tem que ter ferramentas na sua vida de controle. A palavra ferramenta, gente, isso é muito importante a gente entender. Ferramenta. As ferramentas, elas são cruciais para que a gente possa controlar melhor o nosso projeto, o nosso negócio. Imagine você. Simplesmente você toma a decisão de colocar um prego na parede. Cara, se você quer colocar um prego na parede, você vai usar a mão, B, o martelo, C, a chave de fenda. Se a sua resposta foi o martelo, é porque você entende que a melhor ferramenta para fazer isso é martelando, é com martelo. E dentro da nossa vida também existem melhores e piores ferramentas, existem ferramentas que não devem ser usadas. Uma pessoa que toma a decisão de não ter uma ferramenta para controlar sua gestão é uma pessoa que ela é um suicida, ela está se matando, só que aos poucos, porque a ferramenta vai conseguir mostrar para ela se o caminho que ela está tomando é certo ou errado. E quando eu digo ferramenta, não é simplesmente você ter um Excel, ou ter um caderninho, ou ter um aplicativo. É você ter uma ferramenta que você coloque isso no teu dia a dia, encaixe na tua necessidade, que você entenda como trabalhar com ela, para que aí sim você consiga avaliar os seus resultados. Porque não adianta nada eu virar para você e falar que eu, Vitor, gosto de usar planilhas. Só que você é uma pessoa que odeia planilhas. Você gosta de aplicativos. E por que você vai utilizar a planilha? Não faz sentido, gente. Utilize os aplicativos. Porque para você vai ficar melhor. E isso é interessante a gente avaliar porque quando você encaixa uma ferramenta melhor ao teu dia a dia, a tua forma de uso, é muito mais gostoso gerir. É muito mais gostoso avaliar. Quando você utiliza uma ferramenta que você não gosta, a tendência é você abandonar. Segundo ponto, se você escolher uma ferramenta, não desista dela. Ela foi escolhida, é melhor feito do que perfeito. Só que muitas vezes a gente começa a criticar e colocar a culpa de uma situação financeira ruim numa ferramenta. Por exemplo, a pessoa vai lá, começo de ano, se empolga toda com a virada do ano e fala que vai ser um ano melhor. Ela vai, baixa uma planilha, só que a planilha não tem a cor que ela quer. A planilha falta um elemento que para ela é crucial. E a pessoa simplesmente ao longo do tempo ela abandona essa planilha por causa desses pequenos detalhes. Não adianta você querer ter algo que tenha tudo, muitas vezes. É mais importante você ter uma ferramenta que ela consiga gerenciar grande parte, a maioria dos pontos que você precisa olhar dentro da sua vida, dentro do seu cotidiano. Porque caso contrário, você sempre vai ser aquela pessoa que vai ter 1 milhão de planilhas, 1 milhão de versões e nunca vai estar controlado e sempre vai estar no negativo. E por isso eu coloco 3 alternativas para você poder olhar sobre formas que você tem de gerenciar.
Dentro de todos os nossos clientes, quando geralmente as pessoas sentam junto com a gente e falam, Vitor, o que você aconselha que eu tenha de ferramenta? Eu sempre falo que o Excel é uma ótima alternativa para quem gosta. Tanto que se a pessoa quiser ter a nossa ferramenta de receitas e despesas, é só acessar nosso site e pode baixar a planilha sempre atualizada em relação a como controlar receitas, despesas, investimentos e dívidas dentro do nosso portal na área de simuladores. Só que algumas pessoas gostam do caderninho. Ótimo, e por que não ter um caderno? Onde ela pode colocar o quanto ganha, o quanto gasta, todo o gerenciamento dos números dela. Ou, hoje, mais pessoas e cada vez mais com celulares melhorando muito, os aplicativos eles estão melhorando demais. E o meu conselho é que se você gosta de colocar tudo no seu celular, de repente uma alternativa é utilizar um aplicativo. Qual das três você escolher, para mim está ótimo, mas é importante ser ótimo para você. Qual delas encaixa mais para você? Encaixou para você? Ótimo, a gente vai prosseguir e com isso a gente vai ter uma ferramenta para controlar ganhos, gastos, dívidas, investimentos. Quanto mais prática ela for, melhor. Menos complexidade, mais praticidade para a gente ganhar tempo e poder conseguir ter resultados mais formidáveis, resultados que sejam mais assertivos em relação a tudo aquilo que a gente coloca para que a gente possa chegar nos nossos objetivos. Falando agora de como você pode ter fontes de renda. As fontes de renda que para mim são as mais fortes e realmente você tem outras formas de renda, claro, mas geralmente estão nesses grupos. Uma pessoa pode ser um funcionário, pode ser um autônomo ou pode ser um empresário. Eu não coloquei como fonte de renda investidores aqui porque, para mim, investimento é uma fonte de renda que todas as pessoas, independente de ser autônomo, empregado ou empresário, ela tem que ser um investidor. Um investidor que pode tomar mais ou menos risco, mas ela tem que fazer o dinheiro dela trabalhar por ela. Ela precisa aprender a investir melhor o dinheiro dela. E se ela não quer aprender a investir, ela precisa ter um profissional do lado dela que possa ajudar. E aí que vem a figura dos assessores de investimento, que são profissionais que são qualificados e treinados para poder ajudar as pessoas a gerirem melhor o dinheiro delas. Ok. Falando um pouquinho das três atividades, é óbvio que cada uma dessas atividades tem vantagens e desvantagens, mas você vai ter que escolher um desses três grupos ou todos eles para poder atuar. E geralmente a pessoa que está assistindo, ela está em algum desses grupos. Muitos médicos, muitos empresários de negócios menores, muitas pessoas acabam sendo autônomos. A maioria acaba sendo funcionário e algumas dessas pessoas optam por ser um empresário com uma empresa um pouquinho mais robusta. Só que todas essas formas, nós olhamos que tem pontos de atenção e você precisa ficar atento a alguns pontos de atenção que cada uma dessas alternativas tem. Por quê? A partir do momento que você conhece os pontos positivos e negativos, é mais fácil avaliar. Muitas vezes eu olho, e várias vezes que eu vou em palestras, eu olho muitas pessoas que muitas vezes criticam alguma dessas atividades. Alguém que critica o autônomo, outro que critica alguém que queira ser empregado, outro que critica pessoas que queiram ser empresárias. Cada um sempre acaba apontando o dedo. Só que eu sempre digo que é importante a pessoa ser feliz com aquilo que ela faz. Porque esse é o grande ponto. Se você não gosta daquilo que você faz, o problema não é o seu emprego, o problema é que não é para você. Então vale a pena uma migração. Agora, não adianta fazer uma migração de um campo para o outro do nada. É importante planejar, entender, mas o mais importante é estar conectado com seus valores e a sua felicidade. Porque eu conheço pessoas que são funcionários de empresas e adoram aquilo que fazem, outros são autônomos e outros são empresários e cada um gosta muito. Todas as atividades têm vantagens e desvantagens. E aqui eu coloco algumas para a gente poder olhar, porque para mim isso chama muita atenção. Os empregados, 13º salário, PLR e férias. Primeira coisa que eu quero falar sobre empregados. Por que ponto de atenção? Falando financeiramente, essas três formas de renda adicionais que a gente tem no regime de CLT, como a PLR, em algumas empresas você tem a participação nos lucros, tá? Aí você tem as férias e você tem o 13º. Infelizmente, como que as pessoas elas utilizam? Elas pegam esse dinheiro todo, que geralmente elas acabam ganhando em algumas épocas específicas do ano, e elas acabam muitas vezes ou utilizando para pagar contas que não foram planejadas durante o ano para poderem ser pagas, ou pior, elas acabam utilizando esse dinheiro para pagar dívidas de coisas que já foram. E por causa disso, elas perdem a oportunidade de pegar o 13º, as férias e a PLR, em alguns casos de algumas empresas, e utilizar para compor uma reserva mensal, uma reserva de vida muito mais robusta. Por quê? Falta planejamento. Simplesmente a pessoa ela vive
com padrão de vida acima do que deveria e acaba tendo que utilizar essa renda extra para poder bancar um padrão que ela já consumiu, que é um grande erro. Se a pessoa se conscientizar e utilizar esses 3 valores, principalmente para poder dar um upgrade na reserva dela, ela com certeza consegue ter uma liberdade financeira muito maior. E muitas pessoas, infelizmente, acabam sofrendo muito financeiramente por uma falta de disciplina na hora que entra esses valores. Quantas pessoas você conhece que obrigatoriamente tem que vender as férias para que aí sim elas possam ter um dinheiro adicional para poder pagar alguma coisa? Isso é um absurdo, cara. Imagina você trabalhar durante um período, ter que vender as suas férias para poder bancar uma dívida. Cara, é muita falta de disciplina e isso é o mindset. A gente precisa começar a entender agora para a gente poder colocar lá na frente. A gente vai encaixar melhor o padrão de vida para que você não corra o risco de usar dinheiros a mais, ao invés de colocar na tua reserva para gerar tua tranquilidade, e aí sim fazer o dinheiro trabalhar pela gente, utilizar esses capitais para não pagar mais as dívidas, porque a gente vai se planejar para utilizar o nosso padrão de vida, deixar estável, para que aí sim a gente possa ter uma consciência financeira maior. Naturalmente, autônomos também têm vantagens e desvantagens. E aqui eu coloco alguns pontos de atenção. Os autônomos, eles têm oscilação da renda, que é normal. Tem períodos do ano, períodos mensais, ou períodos de acordo com feriados, ou que tomou a decisão de tirar férias, que um autônomo pode ganhar mais, pode ganhar menos, ganhar mais, ganhar menos. E isso vai fazer parte porque o regime que ele tomou a decisão é um regime de produtividade, diferente do empregado. Que o empregado topa ganhar menos, mas ele prefere essa estabilidade de ganhar menos, mas que seja uma coisa flat. Agora, o autônomo, quando ele tomou a decisão de ter liberdade, ele tem que entender que a renda dele vai oscilar. E porque a renda dele oscila, ele precisa ter muito claro um fator: gastos certos, ganhos incertos. Essa é a vida dele. Ele não pode deixar isso acontecer. Ele não pode simplesmente saber que a renda dele oscila, que ele tem gastos, né? Naturalmente ele tem ganhos que não são certos, porque um mês pode vir mais do que o outro, só que ele começa a assumir dívidas e comprometimentos mensais. Eu acho loucura quando você tem uma renda que oscila muito, você simplesmente pegar e assumir uma parcela de um apartamento, de um carro. Por quê? Você está simplesmente colocando um gasto certo para um ganho incerto. E quando você faz isso, qualquer revés, qualquer problema que você tenha na tua fonte de renda, isso vai gerar uma complicação muito grande, ou de consumo de uma reserva para poder pagar esse valor, ou uma dívida. E isso não pode acontecer. O autônomo tem que ter uma disciplina não só na forma de trabalhar e produzir e ganhar mais, mas ele tem que ter uma disciplina muito grande na hora de ele simplesmente compor uma reserva de contingência para que qualquer emergência ele possa arcar, e o principal, que essas reservas que ele vai compondo, depois ele possa utilizar para comprar os bens, pagar à vista menos do que pagar mais à vista as coisas do que parcelar elas. Terceiro ponto, precificação. Quantos autônomos chegam para falar com o meu sócio, o Anselmo, na hora de abrir uma empresa, ou na hora de precificar um produto ou serviço que ele tem? E quando simplesmente começa a ser avaliado, a gente vê que por muito tempo aquele cara precificou o serviço ou o produto dele errado. E quando você precifica algo certo, você lucra. E quando você precifica algo errado, você vende prejuízo. Porque se você tem que vender um produto a 10 e você vende ele a 9, e o seu custo é 9, você está 0 a 0. Não sobra nem lucro, nem prejuízo. Isso, ao longo prazo, não é bom. Como estratégia, ok. Mas tem que tomar um cuidado muito grande com a precificação, para saber se os custos do seu negócio estão sendo pagos. Porque imagina, esse cara passa para 8 o preço dele e o custo dele é 9. Toda vez que ele vender um produto, ele tem R$1 negativo. E aí, quando a gente fala de uma atividade de autônomo, onde essa pessoa pode muitas vezes estar começando uma atividade ou não ter se disciplinado para guardar dinheiro para ter emergências no meio do caminho, esse cara vem de prejuízo todo mês. E aí, uma hora ou outra, esse cara vai falir, esse cara vai quebrar, e aí aquela atividade dele, que era uma atividade que muitas vezes ele amava, ele vai ter que abandonar por simplesmente um erro de cálculo. Controles empresariais. Muitos autônomos acabam tratando o negócio como uma brincadeira, ou acabam tratando o negócio como uma bagunça muito grande. Eu sempre digo que, se você é um autônomo, um empresário de uma empresa maior ou menor, não interessa, você precisa ter um controle para poder gerir o seu negócio. Porque quem não faz uma gestão do próprio negócio não pode se surpreender se o negócio for para cucuia. Essa pessoa precisa ter um controle gerencial, precisa ter um controle empresarial. Você pode ter um sistema mais caro ou mais barato, de preferência mais barato, mas que consiga ser uma ferramenta que você possa gerir os seus números, seus ganhos, seus gastos, para você ter o negócio na tua mão.
Quantos autônomos a gente acaba conhecendo que simplesmente eles não sabem muitas vezes quanto ganham direito nem quanto gastam. E aí a pessoa ela fala, meu negócio está indo de vento em polpa. E muitas vezes, se o carro dela quebra, ela não pode tirar da garagem porque não tem R$1 para pagar o mecânico. Que negócio é esse que está indo de vento em polpa? Então por isso nós temos esse ponto de atenção. E a reserva emergencial? Um autônomo ou empresário que não tem uma reserva emergencial, esse cara é uma pessoa que ele está atravessando de uma montanha para outra numa corda sem proteção. Se bater um ventinho, ele vai cair e vai morrer. Reserva emergencial não é só para emergências, mas é uma reserva para você poder estar tranquilo. Você sabe que você pode ter períodos no ano de maior produtividade ou menor produtividade, só que, amigão, você não pode simplesmente depender do sim ou do não, depender de uma pessoa querer ou não querer o seu produto. Um mês pode acontecer de ser muito bom ou ruim, e por isso que a reserva emergencial, ela vai ser o seu fôlego nos momentos ruins, e por isso precisamos constituir. Quando a gente fala de empresários, também a gente tem vantagens e desvantagens. Também temos pontos positivos e negativos. A gente também tem fatores que podem ajudar ou não. E a pessoa tomando uma decisão verdadeira de virar empresário, também tem que ficar atento a prolabore. Lucro versus prolabore. Gente, primeira coisa, quando o seu negócio ele dá lucro, o seu negócio deu lucro, não você. Olha só que importante isso. Se o seu negócio deu lucro, o dinheiro é do negócio, o lucro é da empresa. Guarda esse dinheiro, para de mexer no lucro. Quantas pessoas nós conhecemos que têm empresas e simplesmente elas pegam o lucro e utilizam para pagar as contas dela, pessoa física, comprar bens? Errado. O salário do empresário é o prolabore. O prolabore ele é uma despesa também, assim como qualquer salário, onde o empresário ele precisa ter o valor de quanto ele vai receber mensalmente. O lucro, ele não mexe. O que ele pode fazer de vez em quando, abrir o caixa da empresa e parte do lucro realizar uma realização de lucros entre os sócios, mas sempre deixando uma reserva para a empresa poder sobreviver, ou melhor, viver tranquilamente. Por isso que é importante o empresário que não tem prolabore, que morde o lucro da empresa, quando tudo está indo muito bem, ok, mas quando as coisas começam a ir mal, aquele lucro que ele pegou e mordeu podia ser justamente o que ia ser o fôlego da empresa no momento difícil. Então, você empresário, o prolabore é teu, o lucro é da empresa, para de mexer no lucro. Terceiro ponto, também assim como autônomo, a precificação. Precificou o produto certo? Lucro. Precificou errado? Prejuízo. Por que eu bato muito forte nesse ponto de precificação? O meu sócio Anselmo, e ele é responsável do ESM e também responsável por toda a conjuntura de precificação, cara, quantas vezes ele se descabela quando ele avalia o preço que uma empresa coloca no produto ou serviço? E aí a gente começa a entender porque aquela empresa está indo para o buraco, porque simplesmente não conseguiu nem precificar um produto direito, porque não tomou cuidado nessa etapa. E isso é importante a gente poder avaliar. Precifique direito o seu produto. Estratégias do preço sempre vão acontecer, mas é importante você ter uma reflexão em relação a isso. E por último, assim como autônomo também, a sua reserva emergencial, o seu capital de giro, as empresas precisam de fôlego. E quanto mais fôlego ela tiver, mais tranquilo você vai estar numa tempestade. Depois de uma tempestade, sempre vem um céu muito bonito. Só que, infelizmente, muitas empresas não conseguem chegar nesse céu porque morreram na tempestade. E isso eu não quero que aconteça com você. E aqui, você que está assistindo esse treinamento, você pode estar em alguma dessas caixas. Independente de qual caixa você esteja, anote esses pontos de atenção e aplique dentro da sua vida. E aí, para isso, eu quero falar um pouquinho sobre como você deve receber o seu dinheiro. Nós falamos no slide anterior justamente sobre essas 3 formas de você receber caixa, receber dinheiro na tua vida. Só que aí, eu coloquei esses 3 gráficos e eu quero que agora, na sua casa, rapidamente, você coloque no teu gráfico, por exemplo, como que você acha que a renda de um empregado recebe mensalmente. Ou seja, o empregado ele recebe o salário dele. Eu vou dar até uma lambuja para você. Olha só. O empregado, o gráfico dele de recebimento vai ser assim. Ou seja, todo mês ele ganha a mesma coisa. É claro que um mês ou outro ele pode ter aqui um 13º, uma PLR, umas férias que dá uma elevada nisso. Só que eu não quero que você deixe no teu gráfico esses ups. Por quê? Esses ups eu quero colocar numa reserva para que você possa fazer o dinheiro gerar para você. Ou seja, a forma de rendimento você tem que trabalhar como se ganhasse a mesma coisa todo santo mês. Por quê?
Porque aí você simplesmente, tudo que vier adicional, você já guarda, compondo ainda mais as suas reservas de emergência, suas reservas de contingência e as suas reservas para a vida. Então a renda de um empregado, naturalmente, ela acaba sendo flat, acaba sendo linear, acaba sendo fixa. E esse é o mindset. Para falar para uma pessoa que é funcionária de uma empresa, isso é muito claro. Ela sabe que mês passado ela ganhou 2.000, se não tiver nenhum aumento, ela vai ganhar 2.000. E no outro 2.000, e no outro 2.000, e assim sucessivamente. Agora, quando a gente fala de empregados e autônomos, eu te pergunto, como funciona a renda de um autônomo? Como que o autônomo ganha dinheiro? Geralmente, quando eu faço essa pergunta nos cursos presenciais, as pessoas fazem assim, ó, oscila, fica oscilando. Errado! A renda do autônomo também tem que andar desse jeito. E por que ela tem que andar desse jeito? Porque o autônomo ele não pode simplesmente ficar surfando um período de melhor ou pior resultado. Isso não pode acontecer, gente. O autônomo ele precisa também estabelecer quanto é o ganho dele mensal. Como ele vai fazer isso? Minha dica é que esse autônomo ele simplesmente avalie a média dos últimos 12 meses dele de recebimento. Tá bem? Então ele vai pegar os últimos 12 meses dele. Ele vai pegar a média desses 12 meses, tirando o mês que deu mais e o mês que deu menos. Então ele vai pegar os últimos 2 meses, tirou o mês de maior ganho e o de menor ganho, sobraram 10 meses. E com isso ele vai fazer a média de ganho. E aí com a média de ganho, ele simplesmente vai criar uma disciplina do seguinte, se ele simplesmente chegou no valor de R$2.000, essa é a média que ele tem de R$2.000. Esse cara ele vai pegar agora, a partir desse momento ele vai pegar e ele vai instituir que o ganho dele é de 2.000 por mês. Quando alguém perguntar, uma pesquisa perguntar quanto você ganha, ele vai falar 2.000. Não tem mais essa de oscila, tem mês que é tanto, tem mês que é tanto, não. 2.000. Se no mês vier 3.000, esse 1.000 adicional ele vai pegar e vai guardar para a reserva de emergência dele e vai viver com 2.000. O padrão de vida dele vai estar em 2.000. Quando ele ganhar 1.000, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente pegar os R$1.000 que teve na reserva e vai trazer de volta pro dia a dia dele para recompor os 2.000 de renda. Ou seja, ele vai simplesmente viver com uma renda, no caso que a gente está falando, de 2.000, ponto. Depois de um ano, ele reavalia para saber se a média dele está menor ou pior. Mas por que é tão importante isso? Porque com essa base, ele vai começar a entender que o padrão de vida dele vai ter que ser ajustado a essa renda. Qual é o grande problema dos autônomos? Eles simplesmente pegam e como eles sabem que um mês pode ser melhor que o outro, eles muitas vezes assumem gastos, assumem dívidas e quando esse mês não se realiza, não acontece do jeito que ele queria, a vaca vai pro brejo. E isso não pode acontecer. Por isso que é importante ter disciplina. E à medida que a sua reserva for constituída, é com ela que você vai pegar o dinheiro e vai consumir um produto à vista de preferência. Porque lembra, você não pode ter gastos certos, parcelamentos, com ganhos incertos, ok? E o empresário, a mesma coisa. O empresário vai ser estável a renda dele. Por quê? Empresário não ganha lucro, empresário ganha prolabore. Prolabore. Você, empresário, vai definir na empresa quanto é o seu prolabore mensal. Claro, não adianta você simplesmente escolher o prolabore, você vai ter que avaliar dentro da empresa o que encaixa e o que não encaixa. Agora, definir o prolabore, todo mês você vai receber esse salário da sua própria empresa. O que pode acontecer no gráfico de um empresário é que de vez em quando você pode ter a realização de lucros, que vai dar uma pancada para cima. E aí, com essa realização de lucros, você vai pegar ela e aí sim você vai poder comprar, adquirir bens que de repente você não quer se comprometer mensalmente com o que você ganha no seu prolabore. E também utilizar esse up para comprar e para constituir reservas de emergência e depois reservas financeiras para construir patrimônio também. Isso é importante, esse entendimento dos gráficos, porque muitas pessoas não entendem isso e por causa dessa base, quando chegam na hora de gastar, acabam não conseguindo ter uma base de gasto e acabam enfiando o pé pelas mãos. E isso eu não quero que aconteça com você, porque na nossa realidade de consultorias, treinamentos e palestras é o que a gente olha. E se você está assistindo esse curso, naturalmente a minha intenção e a intenção de todo o ESM é passar muita informação prática daquilo que a gente acompanha no nosso dia a dia para melhorar a tua vida. Continuando, a gente precisa pensar muito sobre isso daqui. Tempo parcial. Gente, é importante a gente frisar que uma das frases mais incríveis que eu vi na minha vida e eu apliquei, tanto que se você conhece a minha trajetória, eu empreendo em vários setores diferentes, por quê?
Por causa do meu tempo parcial. Você pode utilizar o seu tempo parcial e deve utilizar o seu tempo parcial com mais produtividade do que muitas pessoas utilizam. Quando eu digo isso, eu quero relacionar o seguinte, uma frase que eu escutei uma vez que dizia, no seu tempo principal, tudo que você ganha, ele é utilizado para pagar o seu padrão de vida. Agora, é o que você faz no seu tempo parcial, quando a maioria das pessoas está em casa, está no barzinho, está fazendo coisas que a maioria das pessoas faz, utilizando o seu tempo parcial, a renda que você ganhar é que ela vai ajudar você a construir riqueza, patrimônio, bens, qualidade de vida, liberdade financeira. Então, é muito importante, mas muito importante que você utilize melhor o seu tempo parcial. Muitas pessoas têm uma atividade única, mas eu recomendo demais você ter um plano B. Número 2, o plano B pode ser uma grande ferramenta para você aprender uma área nova. Não coloque os ovos na mesma cesta. Se você de repente trabalha no setor financeiro, exemplo, por que não trabalhar numa outra área diferente? Você pode aprender tudo aquilo que você quer. Outra coisa, o plano B é uma atividade que você vai aumentar seu network além de conhecimento. Outro ponto, o plano B você não constrói quando as coisas estão ruins. Você constrói quando está tudo muito bom, porque se elas ficarem ruins, você sabe que tem uma renda de segurança. E por isso é tão importante a gente falar sobre você construir um plano paralelo. As atividades que as pessoas utilizam geralmente são essas. Elas são empregadas, autônomas, empresárias de uma empresa pequena, média ou grande. Só que várias formas nós temos de ter um plano paralelo. E aqui eu coloco algumas atividades que, claro, você pode olhar e você pode sentir falta de alguma delas. Anota no teu caderninho para você poder colocar em prática. Mas aqui está algumas que nós sempre recomendamos que as pessoas avaliem e encaixem melhor ao bolso, perfil e o tempo. Ok? Venda direta e marketing multinível. Uma atividade que hoje milhões de pessoas no Brasil e milhões de pessoas no mundo trabalham. É uma atividade extremamente recompensadora que a pessoa precisa de pouco dinheiro, pouca experiência, onde geralmente ela tem um produto já bonitinho, um produto ou um serviço que já é feito por alguém, desenvolvido por uma empresa, onde treinamentos essa pessoa tem e ela pode utilizar essa atividade onde ela não tem um ônus de um negócio tradicional, mas se ela trabalhar, se dedicar, estudar e aprender, ela pode ter grandes resultados também. Hoje, muitas e milhões de pessoas estão utilizando realmente como uma ferramenta de renda parcial ou marketing de relacionamento e a venda direta. Empresas hipertradicionais estão nesse mercado e cada vez mais empresas estão entrando nesse mercado. Por quê? Porque é um mercado que permite que qualquer pessoa, independente do bolso, independente da renda, independente da experiência, possa aprender e possa ingressar nesse mercado. Freelancers, às vezes você tem uma atividade que você sabe fazer muito bem. Exemplo, uma pessoa que de repente ela trabalha numa área de uma empresa cuidando da parte gráfica, uma pessoa que de repente ela é professora, uma pessoa que ela tem uma habilidade que ela tem, muitas pessoas não têm, essa pessoa pode trabalhar como um freelancer, por exemplo, onde no tempo parcial dela ela pode ter alguns serviços adicionais que ela pode vender, ofertar e assim ter um rendimento maior. Terceira, micro franquias e franquias. Micro franquias e franquias é uma atividade que franquias, naturalmente, eu não concordo muito que uma pessoa possa tocar em paralelo. Por isso que é tão importante, se a pessoa tomar a decisão de abrir uma franquia ou uma micro franquia, ela de repente tem alguém que possa ser um administrador para ela, se ela tomar a decisão de tocar em paralelo. Uma alternativa, muitas pessoas dizem para mim, Vitor, franquias ok, mas ao mesmo tempo é um custo muito elevado as franquias, mas eu não tenho esse capital. Cada vez mais eu vejo grupos de amigos que se juntam e com um pouquinho de cada um, juntam um montante financeiro e com isso eles conseguem viabilizar muitas vezes um negócio. É claro, você não deve simplesmente juntar um grupo qualquer de amigos, porque muitas vezes as pessoas não têm a mesma sintonia e sinergia que você. Então escolha muito bem se esse for o caso. Mas é uma atividade que você pode tocar em paralelo, mas vale a ressalva que se você tomar a decisão de tocar uma franquia ou uma micro franquia em paralelo, é importante ter um administrador. Por quê? Porque você pode ficar muito longe do seu negócio. Durante o período da noite, por exemplo, de repente você pode ir na sua franquia e trabalhar nela, mas durante o dia, se você tiver a sua renda principal, aí é bacana ter algum responsável para poder acompanhar os números, as demandas, as reclamações, porque senão muitas vezes o seu negócio não vai surtir o efeito que você tanto queria. Depois disso, criar um produto ou vender. Cada vez mais pessoas têm uma habilidade, desde coisas básicas, onde a gente tem há anos, como artesanatos, por exemplo, ou pessoas que cada vez mais estão entrando no universo online,
criar um serviço e prestá-lo, a mesma coisa. Outro dia, fazendo uma consultoria numa empresa, descobri que um dos rapazes ele acabava tendo uma habilidade de consertar carros antigos. Ou seja, ele entendia muito sobre isso. E nos finais de semana, ele simplesmente começava a consertar os carros antigos de um clube de carros antigos, de colecionáveis, que tinha na cidade dele. E ele começou a fazer uma renda muito bacana, com uma prestação de serviço de algo que ele ama fazer. Olha que bacana. Isso fazendo o tempo parcial dele, gerando uma renda adicional. Com o resultado dessa renda, ele pode pagar uma viagem para Disney para a família dele. Esse é um dos inúmeros casos que a gente conhece. Novo curso, nova área. Vitor, eu não conheço nada, absolutamente nada. Cara, vai fazer um novo curso, vai entrar numa nova área. Alguns anos atrás, a gente conheceu um contador que fez consultoria com a gente e esse cara não gostava tanto da profissão dele, mas não podia abandonar porque de lá vinha o ganha-pão dele. Só que aí ele começou a trabalhar com mídias sociais, foi fazer um curso, foi se aprimorar. E aí, com esse curso e com toda essa bagagem, ele começou a prestar serviços de mídias sociais para algumas empresas. Hoje ele não é mais contador, hoje essa pessoa trabalha na própria empresa dela, prestando serviços relacionados ao mercado de mídia social. Olha que incrível! Ele foi buscar um novo curso, uma nova área, o que não dá para ficar parado. Muitas pessoas olham o sofá de casa e aquilo não é um sofá, é um imã. E justamente a bunda da pessoa, quando olha o sofá, vai, senta e fica. E quando ela vê a vida passando na frente dos olhos, ou melhor, na frente de uma TV. Isso não dá. Gente, ação. Bolsa de valores, investimentos. Investimentos, na minha opinião, é o plano B de todo mundo. Todo mundo precisa ter o seu dinheiro rendendo melhor. O que não pode é você suar a sua camisa, gerar o seu capital, gastar de uma maneira consciente e na hora de investir fazer besteira. Isso não faz sentido nenhum. Ou pior, as pessoas elas colocam o dinheiro na poupança achando que isso é investimento. Gente, a poupança ela é uma matadora de investimentos. Só que muitas pessoas, por simplesmente terem preguiça de conhecer esse mercado de investimentos, acabam fugindo e acabam perdendo rentabilidade. E quando você perde rentabilidade, você abre mão do seu próprio dinheiro. Você gostaria de pegar o seu dinheiro, rasgar e jogar no vento? Quando alguém investe mal o teu dinheiro, exatamente isso que acontece. É a mesma coisa que rasgar e jogar fora. Bolsa de valores é um outro mercado que muitas pessoas começaram a estudar, começaram a entender melhor, entendendo que isso não é cassino. Bolsa de valores é uma atividade extremamente técnica em que uma pessoa aprendendo a operar de maneira profissional pode ter resultados. Algumas pessoas podem operar o dia todo e outras pessoas podem fazer pequenas operações durante o decorrer do dia em paralelo à sua atividade principal, como ocorre muito em mercados como o americano e mercado chinês, por exemplo, onde as pessoas elas já têm isso já enraizado dentro da população e aprendem desde cedo que isso faz parte, é uma estratégia que a pessoa tenha. É claro, é uma atividade que necessita conhecimento e também é uma atividade que não é um milagre financeiro, porque precisa ser profissional para ter resultados profissionais. E aqui é uma regra que eu sempre coloco. Quanto menos planos profissionais paralelos você tiver, mais dependente da sua reserva de contingência e investimentos você estará. Se você simplesmente tiver uma única atividade de renda, é claro que você pode ter, é claro que você não precisa usar o seu tempo parcial para nada. Só que, amigão, se você tomou a decisão de ter uma atividade na sua vida de trabalho, você vai ter que trabalhar muito forte para poder constituir uma boa reserva financeira, investir muito bem ela, porque ela vai ser sua reserva de emergência. Se alguma coisa acontecer com o seu plano A, ela vai ter que ser seu plano B. Você não pode correr o risco de ter um único plano na sua vida e, por causa disso, simplesmente você pegar e aplicar mal o seu dinheiro, investir mal. Por quê? Porque qualquer emergência, o que pode acontecer é você sofrer muitas consequências de uma negligência sua. Continuando, gente, aqui eu quero colocar alguns perfis para a gente poder bater um papo. Perfis reais que a gente conhece no nosso dia a dia, que a gente quer comparar para poder ensinar você como você vai olhar a tua renda, ok? Então a gente simplesmente pega o perfil do João, cara bonitão. O João é superintendente de marketing de uma multinacional, tem 34 anos, o salário mensal dele, líquido, salário mensal líquido, gente, nada de salário bruto. O bruto é o que está na carteira de trabalho ou aquilo que você diz que ganha. O que importa é o que cai na conta corrente. 22 mil. O bônus anual dele é de 5 salários se a empresa bater a meta, ou seja, a PLR dele é essa, se ele bater a meta. A esposa dele não trabalha, está estudando para um concurso público. As despesas mensais dessa família é de 19 mil reais. Não tem planos paralelos. Reserva financeira dele é de 6 mil reais.
Hoje ele tem uma dívida que acaba constituindo 30% de toda a renda dele, ou seja, de tudo que ele ganha, 30% vai embora com pagamento de dívidas. E ele gosta de restaurantes, ele gosta de viajar, gosta de trocar o carro, ele gosta de ter uma vida bem bacana. Ótimo! Ele não é importante, naturalmente a vida dele é a vida dele. Tanto quando eu pergunto, você considera que isso é certo, é errado, o que você mudaria? As pessoas tendem a falar que ele gasta muito, ou que ele ganha pouco, ou que gasta demais. Não interessa, cada um sabe do seu. Eu não vou virar para você aqui e vou falar o certo é isso ou o errado é aquilo. Eu te dou apenas um caminho e cada um sabe avaliar aquilo que é melhor. Se ele quer pegar o dinheiro dele e gastar com isso, ótimo, pode ser que você seja diferente, cada um é cada um e cada um deve ser respeitado. O importante é que você tenha alguns fatores no meio do caminho para poder deixar você tranquilo na hora de poder gastar o seu suado dinheirinho. Continuando, Maria, ela é coordenadora comercial numa multinacional também, 27 anos, o salário mensal dela é de R$8.000 por mês, ela ganha bem menos do que o João, o bônus anual dela é de 2 salários, se bater a meta, ela é casada e tem uma filha, o marido acabou perdendo o emprego, infelizmente, e as despesas mensais da família é de R$6.000, uma família bem controlada. Só que olha que bacana, eles têm 3 rendas paralelas, sendo uma das rendas uma empresa de sorvetes que eles acabaram investindo, junto com um grupo de amigos, o aluguel de um imóvel herdado, que gera para eles uma renda mensal de R$1.500, e eles acabaram abrindo uma franquia também com alguns amigos de R$1.000, onde eles ganham uma renda de R$1.000 por mês. Essas 3 rendas são rendas a mais. É o plano B dela, o plano C, o plano D. Além disso, as reservas financeiras deles é de R$18.000, eles têm guardado R$18.000, eles têm um índice de endividamento de 20%, um pouco menor do que o índice de endividamento do João, ok, não estou falando que é para ter ou não para ter dívidas. No capítulo de dívidas a gente vai falar mais sobre isso. E ela gosta de se divertir, sair, comer bem. Ela está atualmente tocando, né? Está pensando em construir o projeto de independência financeira dela e do marido. Então isso é muito bacana. E aí, o último exemplo, você. Preenche seus dados, coloca os seus, qual é a sua profissão, quais são os seus objetivos, quanto você ganha, deixa de ganhar, seu grau de endividamento, para que a gente possa chegar na nossa tabelinha e começar a comparar. Porque comparando esses perfis, a gente vai começar a ter uma ideia de quem é melhor e quem é pior. A gente olhou o caso do João, onde ele simplesmente ganhava R$22.000. Bom ou ruim? Maravilhoso. Só que não adianta você ganhar R$22.000 e muitas vezes uma pessoa gasta 23. E um cara ganha R$1.000 e gasta 500, o cara de R$1.000 é melhor do que o cara ganha mais. Então por isso que eu sempre digo, toma cuidado com aquela máxima de que se você, a pessoa que ganha mais é a mais rica. Quem é mais rico é aquela pessoa mais consciente financeiramente. E aqui eu quero colocar os exemplos, vamos lá. O João, R$22.000 era a renda dele. Ótimo, é a renda líquida dele, a esposa dele não tem. Se dentro da casa deles a esposa tivesse uma renda, eu colocaria como plano B, ou seja, um plano A1. Porque mais uma renda na casa ajudando a pagar o padrão de vida. No caso, então, o total, como não tem nada, nenhuma outra fonte de renda, na família do João, o que ele ganha é o total de renda da casa, 100%. Qual é o problema disso? Todos os ovos estão na mesma cesta. Ou seja, se ela cair no chão, quebra tudo. Se ele for mandado embora, quebra tudo. Qual a esperança dele ser mandado embora? A esperança dele, nesse caso, é aquela frase que a gente falou no começo. Quanto menos fontes de renda você tiver, melhor vai ter que ser e maior vai ter que ser os seus investimentos. Então não tem jeito. Então a gente começa a olhar o segundo caso. De um lado ele tem uma renda de 22 mil, não tem mais nenhuma fonte de renda, que é o caso da maioria das pessoas, só que aí, olha o gasto dele, 19 pau por mês. Ele gasta menos do que ganha, tudo bem, sobra ali 3 mil por mês, ok. Só que olha o problema, que ele não está constituindo uma reserva financeira do jeito que deve. 6 mil reais é o que ele tem guardado. Gente, se acontecer alguma coisa com essa fonte de renda, qual é o problema? Esses 19 mil não é do dia para a noite que ele vai matar. Porque 19 mil ele tem um pouco de dívidas, 19 mil tem o padrão de vida, 19 mil tem o lazer, 19 mil tem o aluguel, o carro, gasolina, seguro. Quando a gente vai olhar tudo, não consegue baixar o padrão de vida do dia para a noite. A renda pode do dia para a noite ir embora, mas aquilo que você tem de padrão de vida não é assim. E por isso, cada vez mais, eu gosto de conscientizar as pessoas que elas precisam ter mais planos paralelos e uma boa reserva financeira. No caso dele, quando eu olho aqui, por que dura menos de um mês?
Se ele tem 6 mil e o custo de vida dele é 19 mil reais, 6 mil não dá nem para saída, gente. Com menos de um mês, esse cara ele está mais endividado, vai ter que pedir favor para os outros. E ele é um superintendente de uma empresa, um cargo alto, glamouroso, olha o status dele. Só que muitas pessoas que têm o status não têm o extrato. E é importante a gente entender isso. Status e extrato é uma coisa bem diferente. Olha o caso que a gente olha da Maria. Primeira renda dela, o salário, 8 mil. Segunda renda, ela ganha 2 mil de dividendos daquele negócio de sorvetes que ela começou, não sei há quanto tempo. R$ 1.500 que ela tem do aluguel de um bem que foi deixado de herança para ela. Show de bola, mais um ativo. R$ 1.000 que ela ganha de dividendos da microfranquia que ela abriu com os amigos. Total da renda dela, 12,5 pau. Olha que coisa bacana. Primeiro conceito, que é isso que eu quero colocar para você. 64% da renda dela, 8 mil dividido por 12,5, vem do plano A dela, do salário. Só que olha como ela tem a divisão, a segurança. 2 mil, 12%, 8%, o total da renda dela, o 100%, tem um pouquinho em cada lugar. Se ela perder essa primeira renda, gente, perdeu, tudo bem. É claro que não vai ser bom, mas ela tem uma segurança em relação a saber que tem outras rendas. O custo de vida dela é 6 mil reais. Se a gente olhar o custo de vida dela, o plano D, C e B dela praticamente pagam o custo de vida dela. Ela não fica zerada. E o mais bacana de tudo isso é que além dessa segurança que ela tem de várias fontes de renda, um padrão de vida controlado, ela faz uma economia mensal de quase R$ 6.500, olha a tranquilidade para viajar, comprar alguma coisa, ela ainda tem uma reserva financeira guardada de R$ 18 mil. Ou seja, se ela perder todas as fontes de renda dela, com o padrão de vida dela, ela consegue se manter com a reserva dela por 3 meses sem ter que baixar nada. De repente, nesse período, ela vai arrumar um novo emprego ou restabelecer a empresa. Isso é muito bacana. E essa é a avaliação que eu quero que você faça com você. Por quê? Porque você vai colocar aqui suas fontes de renda, o percentual que elas representam. Ou seja, se você tem uma fonte de renda, todos os seus ovos estão na mesma cesta. Tenho 2, ótimo. Tenho 3, melhor ainda. Quanto que está sendo sua despesa média? Porque aí você vai comparar o quanto ganha e quanto você gasta. E quanto é a sua reserva de contingência. Minha recomendação é que a reserva de contingência, se você for empregado, ou seja, se você é funcionário de uma empresa, é que pelo menos a sua reserva de contingência seja suficiente para arcar com o seu padrão de vida por 6 meses. 6 meses. Quer dizer o quê? Se você tem um padrão de vida de 6 mil reais, o certo é que a sua reserva de contingência, de emergência, tenha um valor de 36 mil reais aqui. Ou seja, se você perder o seu trabalho, por 6 meses você tem uma reserva para poder arcar com seus custos. Se você é autônomo ou empresário, minha sugestão é que você tenha guardado como reserva de emergência para a tua vida pessoal pelo menos 12 meses. 12 meses. Ou seja, se no caso, por exemplo, a Maria, ela é uma pessoa que ela é empresária e não funcionária, no caso dela, como o negócio pode oscilar mais ou menos, o ideal é que a reserva dela seja equivalente a pelo menos 12 meses. 12 meses, se ela tem um padrão de vida de 6 mil reais, 12 meses quer dizer que ela teria que ter uma reserva aqui de contingência de 72 mil reais. Nossa, Vitor, mas isso é muito. Cara, ok, mas tudo que é grande, um dia nasce pequeno, e para ser pequeno tem que começar. E aí que tá, se você simplesmente olha uma meta só pelo final dela, a gente nunca vai realizar. Por isso você vai voltar no módulo metas e vai colocar uma das metas da sua vida, constituir a sua reserva de contingência, reserva de segurança. Porque nada é melhor do que colocar a cabeça no travesseiro e poder dormir, gente. Nada é melhor do que isso. E pais, famílias, mães que infelizmente não têm uma estrutura financeira muito bem desenhada e tranquila, acabam sofrendo por não saber como vai ser o dia de amanhã. Vale a pena você investir no seu sono. E o próximo módulo a gente vai falar sobre despesas. Mas para que você possa passar para o próximo módulo, meu conselho, sincero, vê se todos os capítulos e módulos que a gente passou até agora, você conseguiu absorver direitinho, para que na hora que a gente começa as despesas, você esteja pleno no curso, tá bem? A gente se vê no próximo módulo.